Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, né, à nossa primeira aula complementar da disciplina História da Igreja, né? Começamos aí na nossa primeira aula, na última quarta-feira, e aqui nós temos a nossa primeira aula complementar, né? Como conversamos no nosso último encontro, esse complemento, esse aprofundamento em algum dos temas da nossa aula, né? Eu mencionei na última aula que um tema interessante seria a revolta dos Macabeus. Não sei se vocês, quem já assistiu aí a aula, né, deve ter percebido. Se não assistiu, por gentileza, volte, né? Primeiro, dessa aula tem uma aula, você precisa vê-la para depois vir para cá, tá? Eu mencionei, né, na última aula sobre a revolta dos Macabeus, esse período interbíblico, né, que deu origem aí ao primeiro século e como as consequências do que aconteceu nesse período interbíblico interferiu diretamente no primeiro século, na história da igreja, no próprio ministério de Jesus. Só que aí eu vi, né, que o conteúdo, ele é muito parecido, né, ou ele tem uma interseção ali com a disciplina História Bíblico Neotestamentária. Então, esse conteúdo, assim, faz parte desse ponto aí da história bíblica do Novo Testamento, que é uma outra disciplina do curso, tá? Então, analisando, e agora com a conexão para a igreja, né, para a história da igreja, eu acredito que um ponto que nós não discutimos na última aula e que merece nessa atenção a respeito das sinagogas, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como ela surgiu, a origem dela, as primeiras sinagogas, vamos falar um pouco sobre a liturgia, não de maneira tão aprofundada, né, que não é o foco da disciplina, mas como ela surgiu, tá? Como elas surgiram. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, você que está aí na sua casa. Maravilhoso Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor Jesus, nesta hora, por essa oportunidade de aprender tua palavra. Eu te peço, Senhor, que seja um momento de aprendizagem, que os teus filhos venham compreender, Senhor, a tua palavra, Pai, e a história da tua igreja, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa aula de hoje a gente vai compreender, né, a origem e a cronologia das sinagogas, ou seja, como ela surgiu, ela surgiu, né, e como elas foram surgindo em várias, não só na região de Israel, não só nas terras bíblicas, mas também em várias partes do mundo. A gente vai também identificar as funções tanto religiosas como as funções sociais das sinagogas nesse período principalmente após, né, o Segundo Templo e em todo aí, no século I, que tem essa conexão justamente com o ministério de Jesus. E também a gente vai relacionar, né, o papel das sinagogas com a expansão do cristianismo primitivo e a prática missionária de Paulo, tá? Antes da gente iniciar os pontos, os tópicos propriamente dito, gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 até o versículo 20, versículos 16 até o versículo 20. Você já na sua casa, pega a sua Bíblia, o aplicativo, e vamos ler para a gente ver um pouco sobre essa questão da presença da sinagoga, né, no ministério de Jesus. Diz assim, e eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá? E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Tá? Texto muito interessante, e é com esse texto, né, que eu começo, assim, com essa pergunta: como as sinagogas moldaram a prática religiosa que deu origem à igreja? Então, como as sinagogas moldaram essa prática religiosa que deram origem à igreja? Vamos entender um pouco, tá? De maneira introdutória,
Vamos entender um pouco do conceito da palavra. A palavra sinagoga, né, ela vem do grego, que seria o sinagogue, ou, em outra uma tradução, mais literal, seria a assembleia, né, ou a reunião. Ela teve um uso muito comum nesse primeiro século, e ela foi popularizada justamente por conta da sua conexão com a diáspora judaica, com a diáspora dos judeus, e também com o exílio babilônico. Mas vamos entender como isso aconteceu, né, nessa linha do tempo aqui que eu separei para vocês. É sempre bom lembrar, né, que com o exílio babilônico, quando as pessoas elas saíram da Babilônia, não existia templo, tá? Então, toda figura religiosa, né, todas as liturgias, as celebrações, sacrifícios, não tinha mais aquela referência do templo, né, aquele local para que os judeus eles pudessem se reunir, para que os israelitas pudessem se reunir. Então, com isso, né, eles começaram ali a fazer as suas adaptações. Então, o que seria as adaptações? Eles começaram a criar como um mini templo. Lógico que sem, não com a estrutura que existia do templo, né, com sumos sacerdotes, nada disso, mas como um espaço onde eles pudessem se reunir, onde eles pudessem ler a Torá e justamente manter, né, as práticas ali, as celebrações, as festas. Então, após o exílio da Babilônia, quando os judeus saíram de lá, alguns ficaram, outros voltaram para Jerusalém, e outros se espalharam pelo mundo, né? E aí onde a gente entende essa ideia da diáspora judaica. Então, quando eles foram se espalhando, e onde eles foram chegando, foram criando essas casas, né, esses locais, separando essas casas e espaços para reunião pública, né, para esse momento ali de sociedade judaica. Dentro desse escopo surgem as sinagogas. Tá? Então, a sinagoga, se a gente fosse fazer, por exemplo, né, só a nível de comparação, obviamente que o contexto é totalmente diferente, é outro, a sinagoga seria como as congregações, tá? É como se existisse, por exemplo, em João Pessoa, o templo central, e cada congregação, o templo central, onde são celebradas as festas e tudo mais, e a cada congregação seria uma sinagoga, tá? Então, nos dias dos judeus, trazendo esse paralelo, era como se fosse isso, existia o templo, né? Não existia o templo antes, mas depois, quando o templo surgiu, as sinagogas permaneceram, tá? Então, elas remontam aí desse período pós-exílio, inclusive até para que os judeus eles conseguissem manter a sua tradição, manter a lei e tudo mais, tá? Então, ela surge nesse período de exílio, pós-exílio, eles se reúnem, os judeus se reúnem, e essa prática, ela permanece, né? É interessante lembrar que mesmo com a construção do templo, as sinagogas, elas foram também surgindo em outros locais, inclusive em locais fora de Jerusalém. Tá? O texto que a gente leu agora, de Lucas capítulo 4, versículos 16 ao versículo 20, fala que Jesus, ele leu o profeta Isaías numa sinagoga em Nazaré, onde ele foi criado. Lucas, ele destaca bem isso, ou seja, Nazaré, uma cidade fora, né, uma cidade ali distante de Jerusalém, mas que tinha aí uma sinagoga. E como eu falei para vocês, essas sinagogas elas não estavam ali só no centro de Jerusalém, só nessas regiões ali, nesses polos religiosos. Elas foram se espalhando pelo mundo. E elas estavam presentes ali em toda a Palestina e também no mundo mediterrâneo, ou seja, onde os judeus eles chegavam, eles iam ali, né, montando uma sinagoga. E essas sinagogas elas foram muito importantes, inclusive no próprio cenário missionário de Paulo. Paulo, quando ele chegava em algumas cidades que existiam judeus, ele procurava primeiro, ele procurava, né, muitas das vezes, as sinagogas, ele pregava, ele ensinava nas sinagogas. E o livro de Atos, né, o texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, mostra isso, fala isso, dessa chegada dele nas sinagogas, tá? Irmãos, minha voz está saindo um pouco assim, porque eu estou um pouco gripado, tá? Desculpa aí para os irmãos, mas logo, logo eu vou estar recuperado. Então, nós temos aí nessa linha do tempo, as sinagogas, elas surgem justamente nesse evento pós-destruição do templo, nessa tentativa aí dos judeus, eles manterem as suas tradições, as suas
reuniões, tá? As primeiras sinagogas, né, que se tem evidência arqueológica, obviamente, não necessariamente é o que a gente tem hoje disponível de informações, mas podem ter existido outras sinagogas muito mais antigas, mas a gente tem uma, por exemplo, em Dura Europos, né, que é uma sinagoga com pinturas e inscrições que datam ali do século III antes de Cristo, até o século II, III depois de Cristo. Essa sinagoga, né, na verdade é uma ruína que foi encontrada e nesse ponto aí, existem inscrições que falam um pouco dessa atividade de uma sinagoga, né? Ela é frequentemente citada como exemplo de material das sinagogas antigas. Então a gente começa a perceber que algumas sinagogas, elas, apesar das diferenças, eu vou falar inclusive sobre isso um pouco mais na frente, das diferenças entre elas, no sentido de pintura, de prédio, de estrutura, elas têm sempre ali os mesmos propósitos. A gente tem essa Dura Europos, na Síria, e a gente também tem as ruínas de Gamla, que fica ali no norte de Israel, que é outra sinagoga do primeiro século. Foram feitas, né, algumas reconstruções e achados arqueológicos ajudam justamente a gente imaginar o espaço onde os judeus e os primeiros cristãos se reuniam, tá? Então essa imagem aí, ela é real, ela é das ruínas de Ganlan, que é essas sinagogas ali no norte de Israel, tá? Então, a gente tem aí, para vocês verem, né, uma sinagoga na Síria, bem distante das terras bíblicas, e a gente tem outra sinagoga também em ruínas aí na cidade em Gangla, né, no norte de Israel. Então, a gente percebe que a arqueologia, ela mostra essas variações regionais, ou seja, que a sinagoga, ela podia até ser diferente uma da outra, né? A do norte de Israel era uma, a da Síria era outra, com relação a tamanho, com relação à decoração, com relação ao mobiliário, tá? Ela poderia ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da região, mas as funções centrais, né, as atividades que eram, é, que eram realizadas nas sinagogas eram as mesmas, tá? E aí onde entra a estrutura. Vamos falar um pouco dessa estrutura. Como falei para vocês, apesar das diferenças, a estrutura, as atividades eram basicamente as mesmas. Então a gente tinha aqui, como aparece nessa imagem para vocês, no interior, era o interior comum, um interior em comum, tá? Onde as pessoas elas sentavam aqui, e aqui tinha uma espécie de púlpito, tá? Onde o, o mestre da lei, né, era essa plataforma que o rabino, ele lia a Torá, tá? Então, a gente tem aqui, ele separava um texto da Torá e ele lia na sinagoga, ali no sábado, lia e ensinava, tá? Lembrando sempre, né, que ele pode prestar atenção que ele não tinha que estar aqui próximo a menorá, que é esse candelabro com os 6 braços, e também aqui a chama perpétua, né, o Ner Tamid, que era para simbolizar, como não existia, né, a Arca da Aliança, mas para simbolizar ali a Arca da Aliança, a presença de Deus numa chama que não se apagava, tá? Então, a Torá era lida aqui, e aqui é o espaço onde as pessoas elas sentavam e escutavam a leitura da Torá. Nesses balcões que ficavam aqui em cima, né, é onde sentavam as mulheres, onde as mulheres ficavam, né? Normalmente as mulheres não ficavam junto com os homens no espaço ali da sinagoga, né? E algumas sinagogas elas nem entravam, mas as mulheres elas ficavam nesse espaço aqui em cima e os homens ficavam aqui embaixo, nesse momento aqui do sábado, né? Na sinagoga, tá? Então a estrutura era mais ou menos assim, como falei para vocês, obviamente, algumas sinagogas mais ricas, mais, digamos assim, com estrutura maior, elas eram um pouco mais assim, eram um pouco mais diferentes dessa, porém outras mais simples também. Se vocês, acredito que vocês já devam ter ouvido falar, eu já falei sobre isso em algumas disciplinas, que existia uma sinagoga, inclusive, em Recife, pronto, para visitação, tá? Eles não abrem, muito difícil, eu não lembro de ter conseguido
a uma sinagoga, visita uma sinagoga real, uma sinagoga com atividades, assim, do dia a dia. Eles são bem fechados com relação a isso, mas existe uma sinagoga que permite a visitação, que é uma sinagoga museu, que fica ali na Avenida do Bom Jesus, no centro histórico de Recife. E a estrutura lembra muito essa, tá? Lembra muito essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ela tem uma parte embaixo, onde ficam as cadeiras, os bancos, né? E esse púlpito aí, onde é lida a Torá, e tem como uma galeria em cima, que é justamente onde as mulheres elas ficavam, tá? Então a estrutura é muito parecida. Percebam que é uma estrutura de uma casa, irmãos. Não é nada fora do comum, não, tá? Era uma casa e naquela casa as pessoas transformavam ela em uma sinagoga, tá? Então, quais eram. Tá, separou a casa, separou o espaço, então quais eram as propostas e as funções dessa sinagoga, né? O primeiro era o culto e a leitura pública das escrituras, né? Eles liam a Torá, eles liam os profetas, e eles faziam esse momento de ensino público aos sábados. Isso aqui, irmãos, foi primordial para a manutenção da fé e da tradição judaica, principalmente após a destruição do templo. Então, o templo já não existia, eles precisavam de um espaço, precisavam desse local para adorar o Senhor, para ler a lei, para preservar a lei, e esse espaço era reservado para isso, tá? Outro ponto também era o estudo e a formação religiosa. Então, era um espaço de interpretação, dos debates, inclusive desses debates esses debates, né, antecedem justamente o rabinato, que era essa formação dos rabinos. Então, eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar e para mostrar também, inclusive, uma expressão bíblica que existe no Novo Testamento. Pode prestar atenção aí que está aí o mestre da lei, né? Ensinando, e as crianças, elas estão sentadas ali aprendendo a ler. Então, essa formação, ela realmente durava anos e ela começava bem cedo. E podem prestar atenção que ele está sentado numa cadeira mais elevada e as crianças estão no chão. Então, daí onde vem a expressão, quando Paulo fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, essa ideia de aprender aos pés de alguém, aprender o ensino, né, aos pés de um determinado mestre, vem justamente desse ponto aí, das crianças estarem sentadas, realmente, literalmente, assim, a nível dos pés, né, a nível dos pés de quem está ensinando, né, dos mestres aí. Então, ela tem esse propósito de formação religiosa, no caso e também dos debates, né, da lei, da interpretação da lei, e também é aí onde começa a surgir algo que eu falei na aula passada, que eles foram deixando a lei cada vez mais pesada do que realmente ela era, e que Jesus fala isso, né, eles leram e releram, debateram, interpretaram tanto a lei, que perderam a essência, esqueceram, né, perderam a essência da lei, que era essa questão de proteger o homem dele mesmo, né, e aproximar esse homem de Deus. Eles foram deixando a lei cada vez mais pesada e mais pesada do que realmente, um fardo do que realmente ela era, tá? Outro ponto também era a questão das sinagogas. Ele era um centro comunitário, então ele era um ambiente também das reuniões sociais, das decisões locais, da arrecadação dos fundos, né, para viúvas e os necessitados, as refeições espirituais, refeições rituais, até até as funções judiciais, ou seja, decisões que eram tomadas, né, mais na frente a gente vê que o local de julgamento, decisões, foi para o Sinédrio, que era como uma sala judicial que existia dentro do próprio templo, mas na falta disso, a sinagoga também era esse espaço. Então, era um espaço social, era um espaço também aí, no caso, judicial, para resolver questões, e que a lei, ela também tem nessa legislação de decisões para determinados casos, e também essa arrecadação, né? Essa arrecadação e celebrar algumas refeições e festas do calendário judaico. Então, a sinagoga também, ela era esse espaço, tá?
e um ponto de encontro político e identitário. Como falei já anteriormente, ela foi importantíssima para essa preservação da identidade judaica, ou seja, os judeus, mesmo sem o templo, espalhados por todo o mundo, eles mantiveram a sua tradição, mantiveram a lei, mantiveram tudo isso através das sinagogas. As sinagogas, elas foram muito importantes nesse ponto, tá? É, e tudo isso, irmãos, a gente vê, já está fazendo essa conexão com a igreja primitiva. Então, como é que a sinagoga ela influenciou? Aí é onde vem a resposta do começo, né? A resposta da pergunta logo do começo da aula. Como a sinagoga ela moldou, né? Como ela moldou a própria formação da igreja. A gente percebe que desde durante o seu ministério, Jesus ele esteve nas sinagogas. Os evangelhos registram Jesus, inclusive, aqui nesse texto fala que ele só leu, mas alguns textos mostram Jesus ensinando nas sinagogas, e elas eram locais naturais para a proclamação e para o debate. Então, como eu falei, como o texto fala, como os evangelhos falam e eu mencionei, como era um espaço de debates, Jesus ele podia chegar ali e encontrar num ponto de debate e trazer luz ao evangelho, ensinar o evangelho do reino, tá? Então a gente vê a presença de Jesus nesse ponto nas sinagogas. A gente vê também Paulo, né? Paulo usa as sinagogas como estratégia missionária. Então, quando ele chegava numa cidade, ele frequentemente ia primeiro na sinagoga para depois ele pregar nos outros locais mais públicos. Então, a gente vê que as sinagogas elas funcionaram justamente como porta de entrada para a missão cristã, tá? Para a missão cristã. Outro ponto também foi justamente essa transição de espaço. Quando a mensagem do evangelho começou a atrair os gentios, né, ou seja, quem não era judeu começou a aceitar Jesus, parte da vida comunitária passou a ocorrer nas casas e em outros espaços, mas as sinagogas continuaram a influenciar formas de culto, leitura pública e organização. E aí eu faço a pergunta, né, uma pergunta para a gente refletir. Se a gente olha a sinagoga como um espaço que eles se reuniam, que eles liam a lei, que eles ensinavam a lei e que era um espaço comunitário, o que é que disso tem em comum com a igreja? E o que é que isso tem em comum com a igreja de hoje? Então a gente percebe que tem muita, mas muita coisa em comum nesse ponto, né? Nesse aspecto. A gente percebe que existe sim essa conexão, tá? Não tem como fugir, não tem como correr, e que essa conexão ela é real. Não vou dizer que a gente veio da sinagoga, não, tá? A sinagoga é uma coisa e a igreja, ela é outra totalmente diferente, tá? Não vai chamar a igreja agora de sinagoga, em nome de Jesus. Mas a gente percebe, sim, que existe essa conexão, que de alguma forma a prática judaica, ela moldou e ela ajudou nessa formação do espaço, principalmente no espaço da igreja primitiva, que começou de maneira tão simples, justamente na casa das pessoas. Amém? Dito isso, irmãos, agradeço aí o tempo que a gente passou junto. Vejo vocês na nossa próxima aula, que estaremos na quarta-feira, ao vivo, com vocês, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Não esqueçam aí de revisar o tema, de revisar o assunto. Estou colocando essa aula aqui, para que vocês possam a gente estar sempre presente durante toda a semana, aprendendo a palavra de Deus. Pai do Senhor.